when they get sounds of fear. Hoje nós estamos inaugurando uma série. Olha só, fazia tempo que a gente não fazia uma série de mensagens, não é verdade? E hoje inaugura-se uma série, talvez de 3 ou 4 mensagens, eu não sei ainda, mas eu gostaria muito que você desse liberdade ao Espírito e tivesse muita atenção, porque eu creio que vai ser libertador para você, como tem sido para mim, amém? Enfim, eu quero falar nessa noite do porquê a igreja tem falhado em muitos dos seus desafios. É verdade, obviamente, que esse ano que passou foi um ano muito atípico, foi um ano para esquecer, para arriscar, cheio de peculiaridades, para ser mais brando, mas vamos lá, foi um ano difícil, foi um ano estranho. Mas, independente das dificuldades vigentes deste tempo, em meio a essa pandemia ou esse caos social, político que nós temos enfrentado, nós precisamos aprender a lidar com estas questões, a fim de que a gente possa ser efetivo como igreja, amém? Faz sentido isso? Ou seja, existem problemas velhos, antigos, recorrentes, mas também coisas novas, novos desafios. E a gente precisa aprender a lidar com isso e ter uma leitura espiritual acerca de tudo isso. Enfim, esses tempos têm sido um tempo de grande aceleração. E a gente nunca viu de maneira tão rápida a deterioração dos valores morais, a deterioração dos valores judaicos cristãos, enfim, do matrimônio, da família. Enfim, nós temos que lidar com as dificuldades e o problema da irrelevância da própria igreja nessa sociedade pós-moderna, que não instrui os seus filhos quanto ao enfrentamento de políticas, de ideologias e de uma agenda progressista anti-Deus e anti-Cristo. Qualquer grande mídia que você acessar, você vai ver uma mensagem anti-Cristo, sim ou não? E um dos problemas maiores, talvez o maior dos problemas, é o problema recorrente da falta de unicidade do corpo de Cristo. E por aí vai, para que a gente não se estenda muito. Esses são apenas alguns dos assuntos que nos desafiam como igreja contemporânea. Por isso eu penso que muitos dos nossos tropeços, equívocos e falhas passam pela incompreensão ou ignorância de algo que está diante dos nossos olhos. Passa pela incompreensão ou a ignorância daquilo que Deus está falando hoje. Passa pela incompreensão quanto às verdades presentes. Quem lembra daquela mensagem que foi feita de repente, sei lá, 2 meses, 3 meses, edificadores geracionais? Quem lembra dessa palavra? Quem lembra dessa mensagem que falava sobre verdades presentes? E vocês vão entender o que é isso. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, eu vou ler na versão revista e corrigida, está escrito assim. 2 Pedro 1, 12, revista e corrigida, está escrito assim. Se você puder colocar. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente. Ou seja, Deus está falando assim, através de Pedro: olha, eu não vos deixarei de exortar, de aconselhar, de retribuir aqueles que são meus filhos, sempre, ainda que vocês já saibam, e ainda que vocês já estejam confirmados nesta presente verdade. O que é presente verdade? Vamos lá, vamos entender o que é essa verdade presente. Verdade presente nada mais é do que aquilo que Deus está falando hoje, nesta estação, em meio a todas as situações que nos afetam, para o corpo, para a sua igreja. Isso é uma verdade presente. Nós, ao longo da timeline, ou seja, da história da humanidade da igreja, nós recebemos muitas verdades. E as igrejas hoje estão pregando
muitas verdades, verdades bíblicas, mas nem todos estão pregando verdades presentes. Eu não sei se faz sentido para você. Mas enfim, eu me intitulei o nome dessa mensagem, você vai entender ao longo da mensagem, de arquitetura eterna. Se vocês puderem botar o pop-up para mim. Vixe, agora não tem nem tela mais. Achei. Vamos lá. É uma série. Bom, quem faz parte dessa casa sabe que eu sempre disse: olha, nós precisamos saber aquilo que Deus está falando agora, aquilo que Deus está fazendo hoje. Eu não quero mais comer maná, eu quero comer do pão vivo que desce do céu. Eu quero saber aquilo que Deus está fazendo agora na terra, aquilo que Deus está fazendo hoje, para além das pressões, das dificuldades, para além das colisões da vida, das intempéries e das pressões que tentam frear a minha vida, o meu chamamento. Eu preciso me posicionar como igreja, e para isso é imprescindível, é imperativo que eu saiba o que Ele está falando agora, neste tempo. É importante o que Deus falou no passado, sim, é importante, mas eu preciso saber aquilo que Deus está falando hoje, o que Ele está falando agora. Por quê? Meu Deus, está estranho, não está? Está difícil aí, filho? Amém. Está muito ruim, gente? Posso continuar? Por quê? Porque a relação de Deus, presta atenção nisso, a relação de Deus com o homem não é a mesma em todas as fases da história. Isso é evidente. Ou seja, ao longo do tempo, Deus tem se relacionado com o homem de diferentes formas. E a história nos mostra isso desde o início, desde o Gênesis, o livro dos começos. E aí então Deus começa a trazer a sua revelação através de verdades presentes para um tempo específico. Deus começa então a revelar ao homem, ao primeiro homem, a Adão, através de uma revelação progressiva, aonde Deus queria levar o homem, aonde estavam os seus anseios, os seus propósitos eternos. Por isso eu preciso saber o que é que Deus fez ao longo da história, mas sobretudo eu preciso saber aquilo que é verdade presente. Amém? E se a revelação é progressiva e ela acontece dentro de um espaço de tempo, através de vários pactos que Deus fez, é imprescindível, é impossível ser efetivo como igreja sem entender, sem conhecer a natureza, a legalidade e o conteúdo de um pacto vigente. Fala para o teu irmão: existe um pacto em vigência. Pode falar para ele, não vai doer nada não. Qual que é o pacto em vigência hoje? Fala assim bem baixinho para o seu irmão: o novo pacto. O novo pacto. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a ordem e os fundamentos de um novo pacto, a fim de que nós possamos funcionar como igreja e sermos efetivos como igreja para um tempo presente, onde somente as verdades presentes vão me fazer funcionar dentro de um pacto presente. Faz sentido? Vai fazer. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 e 6. Meu Deus, eu preciso de um ventilador. Hã? Que bênção. 2 Coríntios 3, versos 4 a 6. Eu vou ler na versão Revista e Corrigida, ok? Está escrito assim: e é por Cristo, vou repetir, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de... Não que nós sejamos capazes de pensar que eu sou abençoado porque eu oferto. Não. Eu sou abençoado porque Ele me abençoou em Cristo, e em gratidão eu oferto porque eu o conheço. Não que eu pense, por exemplo, que cantar no louvor, tocar bateria me abençoa. Não, me abençoa, mas
Eu não sou abençoado por conta disso. Eu sou abençoado não porque eu tenho um talento, mas porque Ele me abençoou em Cristo Jesus. É por isso que eu sou abençoado. Está claro isso para nós? E o verso 6, ele diz assim: o qual nos fez. É isso que está escrito ali? Nos fez. Esse verbo está onde? No passado. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou de um novo pacto, ou em outras versões de uma nova aliança. Não mais da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha o que Deus está falando para mim e para você, que Ele já nos fez. Ele já nos fez. Ele já nos fez o quê? Capazes nele de sermos ministros. Aleluia. Ministros competentes de um novo, não de um outro pacto, não de um pacto passado, não de verdades passadas, mas de um novo pacto, com verdades presentes, para um tempo presente. Está claro isso? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Senhor, que nesta noite a Tua palavra também seja água de lavar, seja água que sacia a nossa sede. Senhor, em nome de Jesus, de maneira muito simples, eu te peço como filhos, eu te peço como filho, dá-nos de beber desta água viva. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos saber qual é a Tua boa, agradável e sobretudo perfeita vontade para um tempo presente. Senhor, estabeleça-nos como igreja, ajuda-nos a entender de maneira perfeita qual é o nosso papel dentro da sociedade, como nos movimentarmos apostólico-profeticamente para esse tempo. Nos ensina, portanto, meu Pai, aquilo que está ardendo hoje em Teu coração. Fala em nosso espírito, revela-se a nós, porque o Senhor já não está mais fora, o Senhor está dentro. Então, Senhor, revela a Tua vontade, ilumina os nossos corações, ilumina o nosso espírito, fala conosco, desafia-nos nesta noite, a fim de que nós possamos responder bem diante daquilo que o Senhor propõe à Tua igreja, diante daquele que é o Teu pacto eterno. Nós oramos assim, Senhor, consagrando esse tempo e as nossas vidas a Ti e declarando: Tu és Senhor de nossas vidas, Tu és o Senhor de nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém? Vamos lá, eu quero frisar que Deus diz que Ele já nos fez, Ele já te fez um ministro competente de um novo pacto. E é no mínimo sensato, inteligente, que eu conheça profundamente quais são os desenhos, a arquitetura deste novo pacto, qual é a jurisdição, qual é o plano diretor, qual é a maquete, os arquétipos de um pacto do qual o Senhor me inseriu e me coloca na qualidade de um ministro competente, porque ninguém pode ser competente naquilo que desconhece. Faz sentido? Então, se Deus diz que Ele já nos fez ministros competentes de um novo pacto, é imperativo que eu conheça os desenhos e a jurisdição para que eu opere nesse novo pacto. Amém? E esse é o calcanhar de Aquiles da igreja, porque nós conhecemos muitas verdades bíblicas, mas a verdade presente acerca dos fundamentos e da ordem do novo pacto nós desconhecemos. É óbvio que nós não podemos ser adestrados, destros, qualificados, habilitados, competentes de algo que para nós pode ser raso ou ignorado. Enfim, a palavra novo na frente do pacto, para nós hoje infelizmente não tem nenhuma implicação. Nenhuma. Quando a gente fala de novo pacto, a gente... Novo pacto? Novo pacto. O novo pacto para nós não tem nenhum sentido. Nenhuma igreja por aí fala de novo pacto. Sim ou não? Digo eu, não o Senhor,
que com 25 anos de conversão, agora é que eu tenho começado a perceber pequenos lampejos iluminando o meu espírito acerca dessa nova ordem, desta nova jurisdição que me liberta para ser efetivo, para ser de fato empoderado, a fim de que o Cristo em mim possa se expressar em todo lugar. A partir do novo pacto tudo muda, porque não se trata de novo sobre o aspecto temporal, não tem a ver com o Cronos, tem a ver com uma nova natureza que Deus nos dá. E infelizmente, onde nós fomos chamados para sermos competentes, nós somos ignorantes. Eu falo da igreja de maneira geral. Por favor, me diga a verdade. Aonde você ouve falar de novo pacto? Esmiuçar o novo pacto? Falar sobre fundamentos, sobre a ordem no novo pacto? Eu creio que apenas nesses últimos 2 anos a gente tem falado por isso. E o gozado é que num mundo globalizado, onde uma mensagem nos distancia apenas por um toque, um play. Nós assistimos 10 mensagens num dia, de diferentes ministérios, de diferentes pregadores, sejam de igrejas tradicionais ou emergentes, e nenhuma fala de novo pacto. Estou falando algo estranho? Sim ou não? Nenhuma. Ninguém explica de fato a sua ordem. Pelo contrário, quanto maiores em exposição e em conhecimento intelectual, mais eles resistem às verdades, à ordem, ao fundamento do novo pacto. Muitos de nós amam uma teologia rebuscada. E infelizmente, com o advento das plataformas digitais, o que a gente vê é que a igreja se tornou sensorial, carnal, tátil. Ela precisa ver. Então o pregador tem que ter bom estereótipo, ele tem que ter boa retórica, tem que ter teologia rebuscada, ele tem que falar bem, ele tem que cuspir fogo, fazer helicóptero, corta cana. Tem que ter uma bela roupagem, um belo invólucro. Sim ou não? E aí são esses que nos cativam. Nós estamos pouquíssimos preocupados com a essência. Por quê? Porque nós temos ainda uma mentalidade arônica. Nós estamos ainda ligados e conectados às sombras, às alegorias que apontam para um tempo presente que se chama hoje. Já chegou. Enfim, a gente quer uma mensagem com grife, pois o círculo gospel respalda o mensageiro quando ele tem esta roupagem. E aí a gente está se divertindo, distraindo com este belo invólucro. Sim ou não? Ou só eu tenho visto essas coisas? Enfim, Deus diz assim em Lucas 17:20: apesar de tudo isso, de que os homens buscam destas exterioridades e deste estereótipo, Lucas 17:20 diz: o reino de Deus não virá através de coisas exteriores. Jesus, quando interrogado por quem? Pelos mestres, lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E o que mais a gente ouve hoje nas plataformas e nas igrejas são belíssimas verdades bíblicas, mas quase nada de verdade presente. São boas mensagens, elas nos fazem bem, elas massageiam a alma, muitas delas tocam o nosso espírito, muitas delas mostram a verdade, apontam para Cristo, elas mostram a Cristo, elas comunicam Cristo, mas não transformam pela verdade. É conhecimento, é transferência de conhecimento, está fora, não dentro. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa.
A verdade é Cristo. Não me interessa, entre aspas, senão vocês vão me linchar, o Jesus histórico. Me interessa o Cristo ressuscitado. Porque o Jesus histórico, Ele já cumpriu o que fez, o que tinha que fazer. Ele nos deu toda a autoridade e poder. E quando Ele se tornou o Cristo, então Ele nos conferiu o exercício pleno desta autoridade e poder. É o Cristo. Quem está entendendo? Eu, se fosse você, tinha dado um glória. Porque se eu conheço apenas o Jesus histórico, Ele está fora, não dentro, é religião. Mas o Cristo é o Pai que revela, é o Espírito que revela. Não a letra que mata, mas o Espírito. Puxa, Adriano, mas eu amo tanto a Deus. Eu oro, eu jejuo. Olha, eu estou até magro. É pela fé, amém? Eu subo um monte, eu desço um monte, eu faço corrente, eu quebro corrente, eu faço cabaninha, eu faço fogueirinho, eu faço de tudo. Não importa. Mas aquele irmão, aquela irmã, tem um coração, ela é tão doce. Não importa. Se você é ministro competente de um novo pacto, não adianta ter bom coração. A gente precisa de muito mais e você vai entender. Deixa eu dar um exemplo tosco aqui. Se você é engenheiro contratado por uma construtora para ser engenheiro, amém? Está aqui comigo? Você deve funcionar dentro da sua profissão, dentro da sua jurisdição. Você deve atuar dentro da sua área, né, para a qual você foi contratado. Não adianta você chegar para o chefe num dia mau e dizer assim: olha, o senhor me contratou, mas o senhor não sabe, eu sou um excelente velejador. Ele vai falar assim para você: hã? Não me interessa se você é um excelente velejador. Você foi chamado para ser um engenheiro. Então, se você foi chamado para ser um ministro competente de um novo pacto, não importa o que você faz que está fora desta jurisdição. Porque o que você faz fora desta verdade presente é religião. É nada. É lata vazia. Cri, 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 cri. Aí, isso aí. Ó, 2 casinhas, irmã. Você vai para o céu. Ou seja, se eu pego esse microfone na mão e eu entrego na mão de um novo na fé, não é o seu caso, Aleph. Ele é uma excelente pessoa, ele é generoso, esse rapaz é sensacional. Isso é verdade. Isso também é verdade. Mas ele não funciona dentro daquilo que ele foi chamado? Não importa. Mas ele é um professor universitário. Mas ele fala bem, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Sábio no quê? No que não interessa? Está fazendo sentido? Não me importa. É por isso que eu preciso saber o que é a verdade presente. Parúzia aletheia. Esse é o termo grego. Não importa, porque em virtude do tempo e da imaturidade, este homem ou mulher do qual eu passei uma incumbência não será competente naquilo que ele foi chamado e nascido para fazer. Você já imaginou? Você já imaginou a gente chegar lá no céu, partindo da premissa que seremos salvos, e Deus chegar assim para nós: ei, filhão, hein? Puxa vida, tinha tanta coisa para você, tantas realizações, mas você perdeu o reino. Como assim, pai? Cara, você fez tudo o que eu não pedi para você fazer. Já pensou? Infelizmente, isso é o que mais tem no nosso meio. Infelizmente. Em resumo, eu vou falar por mim, não o Senhor. 25 anos de conversão, e eu acreditei que amando a Deus com sinceridade e o servindo com tudo o que eu sou,
era suficiente. Não, não é. Porque eu desconhecia completamente a maneira como Ele se relaciona comigo hoje. Eu estava preso ainda a uma mentalidade arônica, com sombras, presos a alegorias passadas. Eu ainda estava preso aos velhos rudimentos, e eu vou te provar que você também está em muitos momentos preso a velhos rudimentos. Eu desconhecia aquela maneira, a maneira presente de Deus se relacionar comigo, porque Ele só se relaciona por meio de verdades presentes, em um novo tempo, com uma nova vigência, com uma nova jurisdição, com um novo plano diretor. Por quê? Porque agora nós temos uma nova natureza. É nova. Está claro até aqui? Porque eu preciso saber o que Deus tem para mim hoje, a fim de que eu funcione dentro desta geografia, dentro desta dimensão, para que eu não seja mais um religioso. A palavra no grego nova ou novo é neos. Eu falei que essa palavra aqui do novo pacto, ela não faz referência ao tempo, à cronologia, ao cronos. A palavra usada no grego original é kainos, não é kairos, é kainos. E essa palavra significa novo no sentido da sua natureza. Significa novo no sentido de ser uma nova forma, ter uma nova qualidade. Mas eu quero que nós guardemos esse termo, nova natureza. Amém? Diga comigo, nova natureza. Aleluia. Ou seja, essa palavra não está falando de um upgrade naquilo que já existia. Essa palavra no original não fala de uma versão atualizada, melhorada, de algo que já existia. Não se trata de algo antigo melhorado, mas se trata de algo com uma nova natureza. Não significa a magnificação de algo ultrapassado. Não, se trata de algo absolutamente novo, novo na sua essência e natureza. 3 aleluia. Enfim, uma nova natureza dentro de um novo pacto. Vocês percebem que, esmiuçando um pouco esse tema, 2 palavras, novo pacto. Como estas palavras são ignoradas por nós. Mais do que isso, as implicações de ignorar, de não compreender aquilo que está por trás daquilo que já foi revelado, já é verdade presente, que é o que nós lemos em 2 Pedro, porque já está em vigência. E detalhe, Ele já te fez ministro competente desta nova verdade. Porque então nós paramos diante dos desafios da vida. Por que é que nós nos dobramos e ajoelhamos diante dos reveses da vida? Se Ele já não está mais fora, mas dentro de nós, se hoje habita em mim e em você o Cristo. Por quê? Porque ainda existe uma mentalidade arônica, uma velha mentalidade que nos conecta a uma velha natureza, que já foi vencida na cruz. Aleluia. Quem está feliz? Dá uma rajada aí, irmão. Dá uma rajada aí, varão. Essas palavras passam desapercebido por nós, são ignoradas. Algo absolutamente determinante para a vida de todo e qualquer cristão. Vamos lá então, quando é que esse pacto começa? Quais são os seus fundamentos, sua ordem, para que nós possamos operar como igreja? Eu vou te falar, esse novo pacto começa após a crucificação, sepultamento e ascensão de Jesus. Aí se inaugura o novo pacto.
E nas outras mensagens, A2, A3 ou A4, nós vamos esmiuçar um pouco destas três fases: crucificação, sepultamento e ascensão de Cristo. Fala assim para o teu irmão, não perca a semana que vem. Está ficando claro até aqui? A palavra pacto aparece na Bíblia somente 313 vezes. E só em Gênesis ela é usada 24 vezes. Eu acho que deve ser importante isso, não é? Acho que a gente tem que relevar isso. Eu volto a lembrar, onde é que vocês têm ouvido falar sobre o novo pacto? Pior é que ao redor do mundo a tônica é a mesma. Ninguém fala de novo pacto. Sabe onde mais se fala de novo pacto? Na América do Sul. Somos improváveis, né? Deus gosta de fazer assim. Enfim, vamos lá, vamos falar desse novo pacto. Existem algumas vertentes teológicas com respeito aos pactos bíblicos, e alguns dizem que são 9 pactos. Fala para o teu irmão, 9 pactos. Mas eu tenho aprendido com o Cristiano, meu pai espiritual, e com outros ministros e mestres, que Deus tem apenas um pacto com o homem. Fala para o teu irmão, apenas um pacto. Qual é esse pacto? O pacto eterno. Repita comigo, o pacto eterno. Amém. Abre em Hebreus 13, capítulo 13, verso 20 e 21. Vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 13, 20 e 21. Pode ser NVI, filho, tá bom? Ora, o Deus de paz. Deus de paz. Quem lembra dessa canção? Você é velhinha, hein? Ó, eu só dei uma, hein, maestro? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, pelo sangue do concerto eterno, pelo sangue do pacto eterno, pelo sangue de um concerto eterno, pelo sangue de alguém, sangue de um pacto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e nele vos aperfeiçoa em toda boa obra. Toda boa obra, não são obras quaisquer, é em toda boa obra, para fazerdes o que? A minha vontade, a tua vontade? Não, a vontade dele, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Uau! Deus, em seu pacto eterno, em seus propósitos eternos, em seu plano eterno de amor pela humanidade, por mim e por você, faz um pacto primeiro consigo próprio, e ele usa por intermédio o seu próprio filho. Por quê? Porque ele entrega o filho, o sangue do filho, como garantia para o cumprimento de tudo aquilo que ele se propôs em seu coração para realizar um propósito eterno. Uau! Eu acho que vocês não entenderam, mas vamos lá. Deus, um Deus eterno, com um propósito eterno, dono de um reino eterno, entrega o seu filho, o sangue dele, para avalizar, para indenizar, para garantir o quê? O cumprimento de tudo aquilo que ele se propôs e te prometeu. Você consegue se alegrar? Não é uma promessa em vão. Vamos lá, vamos entender então o que significa os outros pactos e o que Deus fala dentro desses pactos. Por quê? Porque através desses pactos e do entendimento destes pactos, nós precisamos ver e entender como o homem administrou cada pacto diante de Deus. Por quê?
Porque a revelação é... Gente, me ajuda. É a segunda mensagem. A revelação é... Começa com pro, termina com vá. Progressiva. Obrigado, vocês me ajudaram muito. E a cada pacto, a cada aliança, a cada concerto, ele aumenta progressivamente as revelações acerca da sua arquitetura eterna, os seus desenhos e os seus propósitos para mim e para você. Portanto, é importante a gente afirmar que todos os pactos estão entrelaçados, ligados um ao outro, e os pactos fluem de um para o outro. Eles não são independentes e todos apontam para Cristo. Para Cristo. Está dando para entender até aqui? Ora, se a revelação é progressiva, me interessa o quê? Fala para o teu irmão, a verdade presente. Me interessa a verdade presente. Eu quero deixar claro que é muito importante entender a história, ok? O que aconteceu ontem. Mas dentro de uma perspectiva macro, dentro de um pacto eterno, eu preciso saber a verdade presente deste pacto vigente. E deixar claro também para mim e para você que os demais pactos, eles constroem esta revelação progressiva, um sobre o outro. Mas o que nos interessa hoje é a verdade presente. Abre em Hebreus capítulo 7, verso 11 e 12. Versão NVI. Está escrito assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu o quê? A lei. Por favor, abaixa um pouquinho o ventilador que ele está passando aqui, ó. Por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Repete comigo, pacto eterno. Vai pedir para baixar. Você abaixou a velocidade. Não, amigo, é para baixar, filho. Me ajuda. Hebreus 13, 20, NVI está escrito assim. De novo, vamos ler. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, obrigado, o grande pastor das ovelhas. Veja, este pacto novo é estabelecido pelo sangue de alguém. De quem? Do bom pastor, do cordeiro. Lembra o cordeiro pascal? O cordeiro pascal era a sombra deste aqui, o bom pastor. Dá um glória aí. É um reino eterno, é eterno, feito por um Deus eterno, com um reino eterno, que estabelece por meio de um propósito eterno, e o meio para estabelecer esse reino é mediante o Filho, Jesus Cristo. Por isso, assim como Peu falou, tudo foi criado por Ele, para Ele e nele. Romanos 11, 36, não precisa abrir. E para que nada possa impedir o cumprimento e o realizar absoluto destas verdades presentes dentro de um pacto eterno, Ele amarra, Ele costura este pacto através do sangue do seu Filho. É a garantia. Meu Deus do céu. Ou seja, aonde este novo pacto está fundamentado? Fala para o teu irmão, em Cristo. Glória a Deus. Em Cristo. Vamos lá, revelação progressiva, então vamos para o começo. Vamos para o Gênesis. E aí Deus começa a revelar o seu plano presente, as suas verdades presentes, dentro de uma verdade eterna, de um pacto eterno, para o primeiro homem. Quem lembra quem é? Oh, aleluia, aleluia. Então Adão,
é criado por Deus do pó da terra, a sua imagem e semelhança. E com este homem Adão, Deus faz um pacto. Este é o pacto edênico. Repete para o teu irmão, pacto edênico, porque foi feito no Éden. Esse é o pacto que Deus faz ao homem. Se você puder botar na tela, filho, por favor. Tem algumas referências. Este é o pacto edênico, porque foi feito no Éden. Foi feito com o primeiro homem, com Adão, no seu estado de inocência. Então ele chama Adão, estabelece Adão num jardim, lhe confere a sua imagem e semelhança, e mais do que isso, lhe confere governo. Ele diz: Adão, se divirta, cresça, multiplique, domine, governe. Esse é o plano original. Adão, cresça, domine, multiplique, eu te estabeleço como governo sobre todas as coisas, porém há uma condição, é um pacto condicional. Fala para o teu irmão, tem uma condição: governe sobre tudo, eu te dou poder e domínio sobre tudo, mas tem uma árvore lá no meio do jardim, não coma desta árvore, não coma do fruto desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, morrendo, certamente morrerás. Isso quer morrer morrido mesmo, hein? Hã? E é sério isso que Adão faz. Você conhece a história? Creio que você conhece. Quem assistiu? Quem está assistindo Gênesis aqui, a novela? Olha, umas 3 pessoas. Vamos tentar de novo? Quem está assistindo a novela Gênesis? Vocês preferem a da Globo? Hã? Ah, mas não é novela, então vou mudar. Quem assiste o Gênesis da Record? Não é novela, pô, você tá... mas pode assistir Gênesis, pode assistir. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assista Gênesis. É bom, é bom. Vamos lá. Adão quebra o pacto e Deus faz o quê? O expulsa do jardim. Está lá em Gênesis 3:23, não precisa pôr. Então Adão, a partir daquele momento, implantam na humanidade uma semente de desobediência, uma semente, quem lembra? A semente de Apolion ou Abaddon. Quem lembra? Vocês não lembram. E aí eles introduzem na humanidade o pecado e a morte. Repita comigo: pacto edênico. Agora Adão já está fora do jardim. Está fora do jardim. Depois do fracasso, Deus estabelece com ele um novo pacto. Ele chama Adão para um novo pacto. Este é o pacto adâmico. Repita comigo: pacto adâmico. Agora ele trata com Adão já num outro nível. E ele diz assim: Adão, essa terra que eu havia te dado para seu deleite e prazer, agora você vai ter que lavrar, trabalhar através do suor do seu rosto. Adão, essa terra que antes você dominava, agora vai te dominar. Uau! Isso é sério. Adão, mas olha, eu te asseguro, dentro deste pacto que eu estou fazendo agora, porque o edênico você quebrou, eu faço um novo pacto com você, e eu te prometo que eu vou redimir você da morte, fruto da violação do primeiro pacto que fiz com você. Eu te prometo que da semente da mulher vai nascer aquele que pisará a cabeça da serpente. Aleluia. Referência Gálatas 4 e 5. Este é um outro pacto que Deus faz com Adão, para que agora, fora do jardim, o seu pacto eterno continue em andamento. Porque Adão pode fracassar, mas o pacto eterno continua de pé. Ele está de pé. E a história da humanidade se desenrola, e agora Adão, fora do jardim, junto com a sua descendência, novamente eles se corrompem com toda a criação, a ponto de Deus se indignar com aquele desenho humano.
Deus se ira com a rebeldia humana e o descomprometimento com a eternidade, e Deus então resolve dar cabo da humanidade. Mas, fala assim com o teu irmão, mas, em Gênesis 6, diz que Deus encontrou um homem em quem ele achou graça. Noé. Não é? Noé. Vocês não entenderam. E então ele estabelece o pacto noético. Repita, pacto noético. E aí, Deus abençoa Noé. E agora Noé sai todo feliz, portador da bênção. E ele vai comemorar esse pacto, essa bênção. E ele vai e se embebeda, chapa, pum. E aí acontece um evento que eu não quero agora explicar, mas um dos seus filhos o desonra grandemente. E ao invés de Noé, o portador da bênção, abençoar o seu filho, a sua descendência, ele amaldiçoa o que Deus abençoou. E dessa descendência agora, que já não é mais abençoada, é amaldiçoada, nasce um governo humano maligno, Nimrod. E Nimrod, por meio de unicidade, ele consegue juntar o povo, porque ele queria ser como Deus, tocar o céu, e ele levanta então a torre de... essa você sabe. Babel é a expressão máxima de tudo que o homem faz, é para si, é luta por poder. E aí novamente Deus deseja destruir aquela geração, mas no capítulo 12 Deus diz, porém, Jeová havia dito a Abraão, a quem ele chamou de amigo, aleluia. Veja como Deus se move dentro da Aion, dentro da eternidade, promovendo o seu pacto eterno. Ele faz um pacto com Adão, ele entrega governo, verdades presentes, responsabilidades e implicações, e Adão fracassa, mas o pacto eterno está de pé. Depois ele levanta uma família, e ele lhes dá governo, verdades presentes, responsabilidades e desenhos para fazer a arca, enfim, tudo mais. Mas a família também não cumpriu o propósito para um tempo presente, mas o pacto eterno está de pé. Agora Deus diz assim para Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Agora eu vou levantar, não mais um homem, não mais uma família, mas uma nação. Então Deus encontra Abraão para fazer um pacto maior. Repita comigo, um pacto maior, que se chama pacto abrâmico. Põe aí na tela. Esse pacto maior é carregado de revelações e verdades presentes, porém com muitos apontamentos futuros. Alguns teólogos chamam de proto-evangelho, porque nele estão guardadas profundas promessas. Trata-se também de um pacto incondicional. Deus estabelece e não tem meio termo, é assim. E Deus diz assim para Abraão, olha, eu te abençoarei sobremaneira, eu abençoarei a sua descendência, eu vou fazer de você uma grande nação, e vou te abençoar de maneira sobrenatural. E aí no desenrolar desta história também, dentro desta descendência prometida, nasce quem? Israel. É esta a nação. Então Deus estabelece este pacto em Abraão para uma nação, e através de Israel ele vai promover o seu pacto eterno através de um homem. Fala comigo, Moisés. Deus então estabelece o pacto mosaico, que foi dado aos filhos de Israel, foi dado para uma nação, para a sua descendência. Era um pacto condicional, ou seja, estava condicionado à obediência ou não do povo. Estava condicionado a eles entenderem uma verdade presente para aquele tempo e obedecerem. Vocês percebem
a implicação de não se conhecer uma verdade presente e estar obedecendo outros preceitos e estatutos que não os da verdade presente? E então, através do pacto mosaico, através de Moisés, ele revela verdades presentes, princípios normativos. Enfim, Deus entrega ao homem a lei. Repita comigo, a lei. Para quê? Para que Israel fosse luz para as nações. E embora esse pacto tenha elementos da graça, porque a graça é uma pessoa, a graça é Cristo, e Ele existe desde a fundação do mundo. Esse pacto também era chamado um pacto de obras, ou um antigo pacto. Abra a Bíblia em Jeremias 31, versículo 31. Vamos ler até o 36. Está escrito assim: eis que dias vêm. O que Deus está falando aqui? Deus está apontando para algo que virá, ok? Deus está apontando para o futuro, sim ou não? Eis que dias vêm. Olha, estão chegando dias, está chegando um tempo, diz o Senhor, em que farei o quê? Um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança com quem? Com Israel. E com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha só o que Deus está dizendo aqui, não de maneira explícita, mas implícita. Olha, esse novo pacto e concerto que eu faço com vocês, não é igual ao de ontem que eu fiz com seus pais, é um outro. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E se desviarem estas ordenanças de diante de mim, o Senhor deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Obediência a um pacto vigente. Se não fizer, tem uma condição. Se não fizer, tem uma consequência. Hebreus 8, de 7 a 13, por favor. Na versão NVI está escrito assim: pois se a primeira aliança, se o primeiro pacto fosse perfeito, não seria necessário procurar lugar para outra. Olha o que Deus está falando. Presta atenção no que Deus está falando. Deus está dando lugar a algo novo. Presta atenção. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei por seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheças ao Senhor. Último versículo: chamando nova esta aliança. Olha o que está escrito: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Meu Deus. Vejam nesse pacto, ou naquele tempo presente, para aquele povo, para aquela cultura, para aquela nação escolhida por Deus, suscitada por Deus,
para construir dentro da timeline da história da humanidade, dentro do pacto eterno, aquele povo, aquela cultura precisava desenrolar verdades presentes, a fim de que uma após outra nós chegássemos a um novo pacto. Vocês percebem o que está acontecendo? Gradativamente? Sim ou não? Moisés era apenas sombra, ele era apenas tipo, ele era um apontamento profético de um intermediário, ele era um tipo de Cristo, alguém que intermediaria Deus com o homem. Ele era um tipo de Cristo. Então Deus lhe dá a lei que é a vontade de Deus, mas que está ainda escrito em pedra e não no coração. E a lei era algo perigoso. A lei era como uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a lei era uma bênção, mas também era uma maldição. Como assim? Porque a lei carregava uma porção da revelação progressiva de Deus, mas ao mesmo tempo era uma maldição, porque ninguém podia cumprir toda a lei. Era impossível cumprir a lei, toda a lei. Parte sim, mas era impossível cumprir toda a lei. A lei havia sido dada por Deus para Israel, para mostrar para eles o resultado do pecado, para que eles pudessem esperar a promessa de alguém maior que estaria por vir, o Cristo. E de todas as formas, Deus falou pelos seus profetas, apontando o Cristo. Mas Israel ignorou, não entendeu. Em todo o tempo, a Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. Em todo o tempo, Deus levantou o profeta para falar vez após vez, e a tônica era a mesma, apostasia. Percebe? Um povo que nasceu para ser o centro das ações de Deus na terra, de repente agora era escrava. Percebem o problema de não se entender, conhecer a vigência de um pacto vigente, com todas as suas verdades presentes? Vocês percebem? A igreja nacional, mundial, universal e até universal está escrava. Gálatas 3, dos versículos 19 a 29, está escrito assim. Qual era então? Gálatas 3, de 19 a 29, está escrito assim, versão NVI. Qual era então o propósito da lei? Por que da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. A lei foi dada por causa do pecado. Até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa vindoura, futura, um apontamento profético futuro, se referia à promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Ou seja, a lei não podia dar vida. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé, não da letra, pela fé, pela fé em quem? Em Cristo Jesus, fosse dada para quem? Para os que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela estávamos encerrados, fechados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Deus está falando de um outro tempo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ou seja, um outro tempo, para que fôssemos justificados, não pela letra, mas pela fé.
Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aí o pacto abrâmico fazendo uma promessa futura. Deuteronômio 18:15, revista e corrigida, diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti. Olha o que Moisés está falando. O Senhor teu Deus vai despertar um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvis. Olha aqui, Moisés, sombra, tipo, apontando para Cristo. Isso é tremendo. Deus apontava para quem? Para alguém capaz de arrancar o meu e o seu pecado. Deus estava falando de alguém capaz de tirar o nosso pecado. Meu Deus. Tudo aquilo era pré-figura. E simbolicamente, em praticamente tudo o que faziam, tudo era pré-figura do que haveria de vir, o Cristo. Tudo era sombra profética. O templo, os sacrifícios, as festas. Tudo era apontamento para uma realidade futura. O que era o maná? O pão vivo que desce do céu, o Cristo. Quem era a rocha que Moisés bateu para fluir água? Era Cristo. E a água era Cristo. E a rocha que ele reclinou a cabeça era Cristo. Por isso que na segunda vez que Deus falou assim para Moisés: fale a rocha, não bata na rocha, ele desobedeceu e ele não entrou na terra prometida, Canaã. Quem era Canaã, a terra prometida? Cristo. Por que Deus disse assim: não bata de novo na rocha? Porque era Cristo. E está escrito que Cristo seria ferido uma só vez. Tudo era sombra de Cristo, do Cristo, que não está mais fora. Tudo era sombra profética. O tabernáculo, seus utensílios, os sacrifícios, a arca da aliança, o cordeiro pascal, a serpente de bronze levantada no deserto. Era Cristo. Era o Cristo. Tudo era o Cristo, o bom pastor. Tudo amarrado por um pacto eterno, um plano eterno de amor por mim e por você. E com tudo isso, Israel não entendeu. Israel apostatou. Os salmos dizem que Israel invalidou o pacto, e eles continuam esperando o Messias até hoje. Nota, eles estão esperando a primeira vinda, mas Jesus já está à porta para a sua segunda vinda. Vocês percebem o perigo de se estar debaixo das sombras e não da realidade? E mais uma vez então, dentro do plano eterno, de um pacto eterno, de um Deus eterno, Ele elege um homem. Fala para o teu irmão: esse homem é Davi. Então ele estabelece um pacto com Davi, chamado o pacto davídico. Para você não achar que são 25 pactos, eu já vou terminar, amém? E nas outras mensagens, eu volto a dizer, nós vamos esmiuçar cada um desses pactos, porque eles são carregados de simbologias e apontamentos para nós hoje. Esse pacto também era incondicional. Era isso e pronto. Mais uma vez, então, Deus desata verdades presentes para um tempo presente, dentro de um pacto vigente. Qual era o pacto? O que Deus fala para Davi? Deus promete para Davi
uma descendência e uma linhagem real sem fim. Uau! Uma descendência cujo um rei terá um reino sem fim. Uau! Uma linhagem real sem fim, ou seja, da descendência de Davi, descenderia aquele que teria um trono e um reino eterno. Quem é? Quem é? Salomão? Não, é Cristo. Porque é eterno. Veja o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 31 a 33. Lucas 1, de 31 a 33. Você ficará grávida. Não olha para mim. E dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia! Aleluia! Ele vive eternamente. Ei! Por isso é que está escrito em Mateus 1:1 que Jesus é o filho de Davi. E aquele cego que estava ali à beira do caminho e que também foi curado pela sua insistência. E ele dizia: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o cego sabia: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele encontrou o favor do Rei eterno. Aleluia, aleluia. E Deus está ali atraindo em todo o tempo Israel, uma nação inteira que estava invalidando o seu pacto, que agora se tornava escrava, e ela não volta. E Deus a atrai e ela não volta. Leia o livro de Cantares para você ver ali a paixão e o amor pelo seu povo, por mim e por você. Mas ela não volta. Então Deus diz: ó casa rebelde de Israel, haverá o dia em que eu farei um novo pacto. Um novo pacto. Abre em Hebreus 9, versos 14 e 15, versão NVI, está escrito assim: quanto mais então o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, de uma nova aliança, de um novo pacto, para que os que são chamados, recebam a promessa de uma herança eterna, visto que Ele morreu como resgate, garantia, indenização, validação, por conta dos meus delitos, as nossas transgressões, que estavam debaixo de um velho pacto, mas agora estamos debaixo do sangue dele, que inaugurou um novo pacto, e com o sangue dele, ele comprou a mim e a você. Meu Deus, é uma nova aliança, e agora nós já não estamos mais debaixo de sombras e de apontamentos futuros, mas debaixo de uma realidade. Por isso que quando Deus apresenta o seu filho, Ele diz assim: olha, este é um novo pacto, que com o meu sangue é confirmado. Jesus diz. Por isso que todo mês a gente toma a ceia, não é? E a gente faz o quê? A gente comemora aquele sangue vertido, que estabeleceu, que garantiu, que avalizou, que eu poderia agora ser um de novo com Ele. Este é um novo pacto. Diga novo pacto.
E é Ele e somente Ele que cumprem todos os demais pactos que progressivamente Deus vinha revelando e que apontava para aquele que tem poder de tirar pecados, o bom pastor, Cristo Jesus. Aleluia. Está feliz? Dá um glória aí, dá uma rajada, irmão. Bem, hoje nós vamos ficar por aqui, amém? Olha, gostei quem fez isso. Vai ganhar um presente. Andou 3 casinhas para frente, hein? Hoje nós vamos ficar por aqui. Ninguém vai ganhar presente. Vocês não entenderam? Hello! Vamos ficar de pé. Eu quero chamar aqui o louvor e a pastora Vanessa, por favor. Deixa eu falar alguma coisa ainda rapidamente para finalizar, e eu quero fechar essa mensagem. Repita comigo: novo pacto. Uau, é um novo pacto. É um novo tempo, com novas verdades, verdades presentes, que já nos fez ministros competentes para operar dentro deste plano diretor vigente em 2021. Apesar do caos, apesar de mim, apesar de todas as coisas, por Ele e nele, eu sou o que sou, ministro competente de um novo pacto. Você é. Jesus nos devolve nossa identidade, maculada no Éden. Então, tudo que nós precisamos hoje é conhecer estes desenhos, esta arquitetura, para operar debaixo, não de velhos rudimentos, não agora de sombras, debaixo de apontamentos, alegorias. Não, nós agora estamos vivendo debaixo de uma realidade. Porque se nós permitirmos a operação, se nós não permitirmos entender esse novo pacto, nós vamos estar operando debaixo de uma velha natureza. Isso é muito importante. Isso me leva a viver religião. Cadê a pastora Vanessa? Está por aí? Ah, filha. Faz sentido isso para vocês? Se a gente continua observando verdades que não são para esse tempo. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Em outro tempo, Deus disse que era o quê? Olho por olho. Mas o que a verdade presente no novo pacto diz? Ame seu inimigo. Não, mas não fica por aí. Mais do que isso, ame o seu inimigo a ponto de dar a sua vida pelo seu inimigo. Uau! Uau! Você acha que um homem melhorado faria isso? Um pouquinho mais baixo, por gentileza. Não, nós estamos operando agora de uma nova natureza. No velho pacto, Deus dizia assim: não adulterarás. Mas no novo pacto, Deus diz assim: olha, se você olhar para uma mulher e cobiçá-la em teu coração, você já adulterou. Uau! Fala para o teu irmão: é estreito, irmão. Mas tudo vale. Não é? O camarada está aqui dentro, debaixo de sombras e velhos rudimentos, então ele acha que ele pode catar as menininhas e tal, coisa e tal. Beleza. Deus tem um pacto condicional. Você é livre para fazer o que você quer. Agora você nasceu para ser um ministro competente de um novo pacto. Vocês percebem como a maioria de nós opera debaixo de velhos rudimentos ainda? Por exemplo, nós fazemos orações erradas. Ah, Deus, vem, Jesus, vem nesse lugar. Não, Ele não vem, Ele já veio. Ele já está aqui, você em mim.
A oração é: Senhor, manifesta a sua presença que já está aqui. Nós precisamos ressignificar as nossas orações, as nossas canções, porque Ele está dentro, não fora mais. Aleluia. Mas o que nós vemos por aí? Verdades bíblicas, não verdades presentes. O homem continua com uma paixão desenfreada para comer da árvore errada, para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso a gente vê o diabo promovendo conhecimento verdadeiro, não revelação. Por isso a gente vê tanto teólogo inchado, se jactando, morrendo, ortodoxamente mortos, sem vida, com a vida no secreto, podre, perdido, casamentos arruinados, relacionamento com os filhos. Mas tem um conhecimento, tem vida. O espírito da profecia é o testemunho do Cristo em nós. Testemunho, vida real. Fala para o teu irmão assim: este é o ano do testemunho perfeito. Esse é o ano do testemunho perfeito. Por isso a gente vê tanta gente aí na vitrine, e as pessoas indo atrás. Nós vemos aí uma teologia intelectualizada. Nós precisamos de temor e foco, não para fazer o que gostamos ou o que desejamos, nem o que dá ibope ou visibilidade. Neemias disse o seguinte: estou numa grande obra e não vou parar, não posso parar. Você não pode se distrair, você não pode se deixar levar por exterioridades, por um belo estereótipo, por uma bela retórica. Você precisa viver não mais debaixo de sombra, de apontamentos, mas de uma realidade. A realidade é Cristo operando em você. Jeremias, certa feita, um dos meus profetas prediletos, e ele era um homem gigantesco, e ele foi chamado para falar para dentro, para Israel, não para o ímpio, para Israel, para o seu povo, e o seu povo não o ouvia. Nunca vi isso, eu nunca vi isso. O povo não ouvia, mas ouviam os falsos profetas. O povo não ouvia os juízos e os decretos e as verdades presentes que Jeremias falava para Israel. Eram verdades presentes para um pacto vigente. Israel ignorou. Os intelectuais, fariseus, mestres ignoraram. A classe eclesiástica ignorou. Os políticos ignoraram. Todos ignoraram. Os falsos profetas também ignoraram. Sabe o que Jeremias fez? Deu de costas, deu de ombros. Eu estou focado, eu tenho uma grande obra para fazer, eu sei o que fui chamado. Nós precisamos aprender a dar de costas para aquilo que não é nosso. Você tem que virar as costas e parar de carregar jugo que não é teu, problemas que não são teus. Por isso nós somos chamados como ministros competentes de um quê? Do quê? De um novo pacto. Precisamos saber como edificar, conhecer os desenhos, o projeto, a maquete, para trabalhar e operar com exatidão. Repete comigo: exatidão. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Conforme a graça de Deus, a graça é uma pessoa, que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, o fundamento, e outro está construindo sobre ele. Contudo, diz o Senhor, veja como cada um constrói. Como é que nós estamos edificando a igreja do Senhor em 2021? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aleluia.
Chega de sombras. Chega de mentalidade arônica. Chega de fazer coisas para ser aceito. Chega de fazer coisas para ser visto. São até boas coisas, mas não são boas obras, as obras de Deus. Jesus disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, meu irmão, se não tiver cheiro de mansidão e humildade, não me interessa. É muito auê, é muita lata vazia, é muita visibilidade, é muita vitrine, é muito circo, é muito carro alegórico gospel, muito, é muita vaidade. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Fazer a obra não é alugar um galpão, botar umas cadeiras e iniciar a obra. Vai fazer a obra desse jeito, meu irmão, para você ver a sapatada. Fazer a obra de Deus não é dar comida na madrugada para os necessitados ou para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Isso é bom, mas não é a obra de Deus. Isso não compreende a obra de Deus. Em resumo, eu vou te falar o que é obra de Deus para este tempo vigente. Preste atenção. Em resumo, em 2021, Parousia Aletheia, a verdade presente é edificar uma casa paterna através dos 5 ministérios, fluindo no ministério apostólico profético, criando um ambiente, uma dimensão e uma geografia segura para que os filhos cresçam e atinjam a estatura de varões perfeitos, Cristo Jesus. Esta é a Parousia Aletheia para 2021. Por fim, presta atenção. Como eu disse, a gente acha muitas vezes que a gente está livre da religião, e a gente ousa até apontar outros como religiosos, mas todas as vezes que eu opero fora de uma verdade presente, fora de uma realidade, de um pacto vigente, então eu me torno um religioso. Ainda que eu me esforce muito, ainda que eu faça coisas notáveis e de grande visibilidade, se não leva o homem à cruz, é religião. Quem está aqui e está feliz ainda? Enfim, eu quero orar com você agora. A pastora vai orar, nos pedindo e nos ajudando, pedindo para nos ajudar, para que, tendo ouvidos, nós escutemos, para que, tendo olhos, nós enxerguemos, a fim de que, reveladas as verdades presentes, e elas só podem serem feitas por meio do Espírito Santo, para aqueles que sabem que tem que morrer para nascer de novo, porque a operação do Espírito não é a operação do homem que está fora, leis que estão numa pedra, são agora as leis que operam, a lei de Espírito e vida, ela opera através do Espírito. Eu e você precisamos nascer de novo. Quem está entendendo? Se a gente não nasce de novo, a gente opera através do conhecimento que está fora, não dentro. Eu estou finalizando e nós vamos orar. Romanos 8, dos versos 2 a 4, está escrito assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que já não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Feche os teus olhos. Nós vamos orar, a fim de que o Espírito Santo comece a te dar ouvidos para ouvir, olhos para ver, compreensão, descortine as verdades presentes para este presente tempo, para este presente século, para atuarmos e operarmos dentro de um pacto vigente,
a fim de que você compreenda qual é toda a boa, perfeita vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, perfeita, agradável, boa, mas perfeita. Feche os olhos, vamos orar. Eu creio que nessa noite o Senhor está nos levando ao monte da transfiguração. Como João, Pedro e Tiago estavam lá, e o rosto de Jesus foi transfigurado, e ali apareceu Moisés e Elias, e aqueles homens que queriam construir tendas para abrigar os três, mas o Senhor disse: ei, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ao Senhor ouvi, ao meu filho Jesus ouvi. Nós precisamos sair dessas tendas circunstanciais. Talvez nós também estejamos no caminho a Damasco, onde o próprio Senhor Jesus derrubou Saulo de seu cavalo soberbo, matando em nome do Senhor. E ali ele ficou cego, e foi guiado pelo Senhor, e foi transformado, nasceu de novo. Aquele homem que sabia de todas as leis, conhecia tudo, judeu de sangue. Eu quero junto com você orar, pedindo perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós nos encontramos neste lugar. Jesus, Ele é supremo em todas as coisas, Ele tem a supremacia em todas as coisas, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Adão, Ele é maior do que os anjos, Ele é Deus, o Senhor Jesus é Deus, a Ele ouvi, a Ele ouvi. Ah, Senhor, nós nos arrependemos nessa noite, por muitas vezes sermos religiosos, nos preocupando tanto com nossos conhecimentos, com a nossa sabedoria superficial, e a vida que habita em nós, nós não temos dado crédito ao Senhor Jesus. Nós queremos abrigar grandes homens, grandes coisas, sendo que o próprio autor da vida habita em nós e trouxe para nós uma nova vida, um novo pacto que está em Cristo Jesus. Senhor, nos ajude a discernir a cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, e saber de onde, a partir de onde nós devemos seguir. A lei já não está mais em tábuas, mas na tábua do nosso coração. O Espírito Santo é que fala ao nosso coração, trazendo vida nos nossos lares, vida no nosso trabalho, porque tanto sabemos, tanto conhecemos, mas não vivemos o testemunho perfeito que é Cristo Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos ouvir ao Filho amado, a Ele nós devemos ouvir. Ah, Senhor, nos derruba dos nossos cavalos circunstanciais, cega os nossos olhos, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar a luz que é você, Jesus. Você é a luz que traz vida e não morte, vida, ressurreição. Ressurreição em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nos faz ser totalmente dependentes do Senhor. Tira de nós, Senhor, a nossa soberba. Tira de nós, Senhor, o nosso orgulho. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E nós queremos Te ouvir, Senhor, Te ouvir. E saber que o Senhor é soberano, que é supremo, maior do que todos, maior do que tudo. Jesus, Tu és maior do que todas as leis. Tu és a própria lei, Tu és a palavra, Tu és a vida. Tu és a árvore da vida, Senhor. Nós não queremos comer da árvore do conhecimento. Nós queremos comer, Senhor, da árvore da vida, do pão que desceu dos céus. Esse é o nosso alimento diário, todos os dias, Senhor. Nos
ajuda, Deus Pai, a não negligenciar o que Jesus fez na cruz, a não negligenciar o sangue vertido na cruz, a não negligenciar o corpo rasgado na cruz, o sacrifício do Deus vivo. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a representação exata do ser do Senhor. Ele é o próprio Deus. E não há nenhum outro Deus igual ao nosso Deus. Nada supera, nada é maior. Ah, Senhor, gera vida em nós nessa noite, Senhor. Gera vida em nós nessa noite, Senhor. Nos derruba dos nossos cavalos. Nos faz ouvir a sua voz, Senhor. Este é o meu filho amado, a Ele escutar e a Ele ouvir, a Ele ouvir. Pare de montar tendas, chega de tendas. A Ele ouvir, ouvir ao Senhor Jesus. And when they get sounds of